graças ao nosso bom Deus, que é um santo gigantesco, importante na história da Igreja Católica, um dos nossos patriarcas, né? Que é Santo Agostinho, um dos nossos maiores bispos da história da Igreja, né? É um doutor da Igreja, um patriarca da Igreja. Rony, a gente pode trazer agora o vídeo 2? Vamos lá no vídeo 2? Isso. Olhem o que Jesus... Pode falar. Olhem o que Jesus fala para nós, né, nesse vídeo 2. Prestem bastante atenção. A de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Come. Bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Uai, seu Tá aí, né, esse vídeo muito importante, né, André? O vídeo traz pra gente um dos pontos que a gente vem citando desde o início, né? A gente passa a vida inteira correndo atrás de bens materiais, correndo atrás de coisas que não vão ficar, que quando a gente for, não vão com a gente, aliás, coisas que vão ficar, e a gente esquece do principal. E olha que poder esse evangelho tem, Rony. Jesus faz uma troca conosco. Ele diz assim: por que tu tá apreensivo com o que tu vai comer amanhã? Por que tu tá apreensivo com o que tu vai beber?
Por que você está apreensivo com as coisas materiais? Né? Não foi isso que eu te prometi. Não é isso que eu quero te dar. O que eu quero te dar é muito maior. Então, Jesus está... E ele diz assim, ó, ele cita a questão do passarinho, né? Não vou repetir o vídeo porque já foi bem explicativo. Ele cita a questão das aves que não precisam plantar para colher. Ele cita a questão das flores que crescem e Deus alimenta. Se ele alimenta os animais, se ele alimenta a planta, quanto mais o homem que é a imagem e semelhança de Deus. Por que a gente está tão apreensivo? E Jesus, depois de ensinar com toda a calma e humildade, fala isso para a gente e ainda diz assim, cuida primeiro do que é meu. Cuida da tua alma. Cuida da tua família, cuida do teu amor, cuida da tua fé, cuida das minhas coisas. Sai para pregar, sai para falar, fala com as pessoas de Deus, fala com as pessoas a verdade, cuida do que é meu e ele vai cuidar do que é teu. Ele diz assim, eu cuido do que é teu. E essas coisas todas que você está buscando, elas vão ser acrescentadas na tua vida. Você não precisa procurar ela. Quando você tem Deus, nada vai te faltar. Quem aqui já conhece a vida do profeta, sabe o quanto que ele passou dificuldade, o quanto ele foi testado por Deus, né? E aí? Ele cuidou das coisas de quem? De Deus. E o que Deus fez com ele? Cuida da família dele até hoje e vai continuar cuidando até o fim, porque é a promessa que ele fez. Então Deus cuida. Olha que barganha, Rony. Você já pensou, Rony? Você, eu, nós temos que cuidar da nossa vida, se preocupar com o nosso trabalho, com as coisas materiais, com as coisas corriqueiras. Aí a gente se preocupa com essa coisa pequena e no final da vida, você, nem eu, nem ninguém, não vai levar nada disso. Tudo vai passar. Tudo vai ficar. Às vezes vira... Pois não, Pedro. Não, pode falar, pode terminar, tá lá. Às vezes se torna até motivo de briga para quem fica, né? Se torna motivo de discórdia. Exatamente. Aí o que Jesus fala pra gente, Rony? Cuida do que é meu. Vamos fazer uma reflexão? Quem nós somos? Quem nós somos para cuidar das coisas de Deus? Mas mesmo assim ele pede pra gente cuidar. Se eu me esforçar a vida inteira e você se esforçar a vida inteira, a gente vai cuidar de 0,0000001% do que é as coisas de Deus. Enquanto que ele vai cuidar de tudo pra gente. De tudo. Igual cuidou da família do profeta, igual cuida do profeta. Vocês querem mais prova do que essa? Uma prova viva, está aí, testemunhal na nossa frente. Então, é uma troca muito injusta para Deus. Para a gente, é a troca mais justa que existe. Trocar o cuidado para a gente ter com ele, com as coisas dele e ele com as nossas. Não tem não tem como mensurar o quanto o ser humano sai ganhando nessa troca, né, Rony? Com certeza, né? Quando isso acontece é muito bom, né? Mas geralmente tem pessoas que geralmente é muito apegada aos bens materiais, até briga, né? Briga por um pedaço de terra, briga por um bem material. As pessoas ficam muito preocupadas, né? Na questão de passar fome, o que vai acontecer, o que não vai. E assim, se a gente está vivendo, buscando a oração, a gente está tendo aquela confiança em Deus, por que a gente vai ficar com medo, né? Porque assim, o inimigo ele é estrategista, né? Ele coloca o medo, o desespero na pessoa para que a pessoa não reze mais, a pessoa perca a fé. E aí vem o quê? Vem a depressão, vem a ansiedade, né? Por falta do medo, e é isso que ele quer. Mas a partir do momento, igual você está falando, André, que a gente coloca confiança em Deus, tá passando por uma situação, às vezes você tá passando aí que agora mesmo está com medo que vai acontecer o que tem, né, que vão acontecer aí, no caso do apagão, né, da escassez. As pessoas ficam preocupadas. Se Nossa Senhora, Jesus ali nas mensagens fala que não é pra gente ficar tão preocupado com essas coisas, porque virá por acréscimo, basta a gente fazer o que eles estão pedindo, né, divulgando as mensagens, buscar oração, buscar sempre estar em estado de graça, porque o resto virá por acréscimo. Não é necessário a gente ficar com medo, desesperado, preocupado com o que vai acontecer, porque isso aí pode até nos fraquejar nossa fé, né, André? Isso. Como você falou, o inimigo de Deus ele é astuto, porque ele pega as pessoas justamente nos prazeres da carne. Por que a gente tem medo de passar fome ou a gente tem essa necessidade? Porque comer bem é um prazer, é um deleite. Quem não gosta de comer e comer bem? Quem disser que não gosta de comer e comer bem, está mentindo, né? Agora, os santos abdicavam disso como uma forma de penitência, por isso que a gente faz o jejum, faz a penitência, aquela coisa toda, que é a mortificação da carne. Então, o inimigo de Deus, ele sempre vai te pegar no que é bom para a carne, para enfraquecer o espírito. Deus já diz o contrário, busca o que é espírito
E deixe enfraquecer o que é da carne, porque a carne nada presta. A carne, no final, fica. É o Espírito que vivifica. Por isso que ele deixou essa mensagem para a gente. Então, essa é a mensagem mais importante, né, de Jesus. E, Rony, aproveitando esse vídeo aí, eu lembrei que tem um padre, eu anotei umas coisas aqui de um padre que também é famoso na internet, que é o padre Christian, né, que fala algumas coisas que são bem interessantes na fé católica, na tradição, tudo. E ele disse assim uma vez, falando dessa questão da gente dar sempre o mínimo para Deus, a gente deixar sempre pouco para Deus, a gente deixar sempre o que dá para Deus. Mais ou menos assim, ó. Você imagina, Rony, se você chega aqui na minha casa de surpresa e você está com muita fome e me pede e diz para mim que está com muita fome, e eu te respondo que eu não tenho nada para você comer. Então eu te dou um pedaço, eu digo, olha, Rony, eu tenho um pedaço de carne ali que sobrou do meu almoço, do meu prato, e um pedacinho de coxa de frango que eu nem mexi, mas estava no meu prato, tá? Então tem um restinho de feijão, um restinho de arroz no meu prato. Aí eu pergunto para você, você comeria? Talvez, pela humildade, talvez um santo comeria, mas você comeria? Mesmo assim, essa pergunta, você, meu amigo que está assistindo a gente, você comeria? Alguém te oferecesse um resto de um prato de comida mexido? Olha, tem um prato aí, come aí, é o que tem, é o que eu tenho, se você quiser. A pergunta é, por mais que você dissesse, eu comeria, né? Por ter humildade, ou estou com muita fome, você comeria. Mas a pergunta é, você merece? Um filho de Deus merece isso? Claro que não. Nenhum ser humano merece isso, né? Isso é uma coisa que entristece muito a Deus, não poder se alimentar. Quando ele fala, os filhos deles são todos que estão sobre a terra, são filhos de Deus. Não vamos achar que na nossa soberba, que por algum momento a gente está salvo e os outros não, que as coisas, poucos serão chamados, muitos escolhidos, e que no final dos tempos, né, os últimos serão os primeiros. Então, todos os filhos de Deus, isso entristece muito a Deus. Ele fala muito isso na mensagem, que a indiferença, a falta do que ter para comer, isso entristece demais a Deus. Então, nenhum ser humano merece isso. Mas vamos imaginar essa cena. Se nenhuma pessoa merece isso, se nós não merecemos isso, que nós somos pecadores, apenas filhos de um Deus, que é o maior Deus, mas nós somos o filho, nós somos a criação dele só. Você imagina Deus, o próprio Deus merece isso? Você daria para Deus um resto de prato de comida para ele comer, se ele batesse na tua porta? Você daria? Porque assim, é isso que nós fazemos quando nós damos as migalhas da nossa oração. Quando nós rezamos, quando dá. Quando você vai pregar, quando der. Você vai fazer as coisas para Deus quando me der vontade. Ou você vai fazer alguma coisa, se der, deu. Se não der, não deu. É essa migalha. Você pode até não dar um prato de comida mexido para Deus. Mas toda vez que você dá uma oração mal feita, ou uma oração, ou sem fazer sua oração, ou acorda ou dorme sem agradecer, ou sem fazer sua oração, você está dando uma migalha para Deus. Porque a nossa vida, ela é baseada em tempo. Você começa a marcar o seu tempo de vida quando você nasce. 1 ano, 2 anos, 3 anos. A pergunta é, se nós medimos em tempo, quanto tempo do seu dia você dá para Deus? Isso não é migalha? Porque o alimento de Deus não é um prato de arroz e feijão. Esse é o alimento da carne. O alimento de Deus é do Espírito. Então você não está alimentando o seu próprio espírito quando você não se dá esse exercício de estar falando com Deus todo dia através da oração. Então você está dando migalhas para Deus, por vezes nem dá. Está colocando o que na frente de Deus? Né? Você não é impedido de trabalhar, você não é impedido de viver sua vida, você não é impedido de nada. Mas será que Deus se agrada dessas migalhas que você dá todo dia, quando dá? Você gostaria de receber uma migalha de alguém que você ama? Porque Deus ama todos nós. Quando nós damos uma migalha para ele, ele vai gostar? Porque lembra, né? Vamos refletir aqui. No livro de Gênesis, Caim, ele dava o que sobrava para Deus. Ele não dava o melhor, ele dava o que sobrava. Já Abel dava o melhor que ele tinha. O que a Bíblia nos ensina, irmãos? De qual oferta Deus se agradou? A de Caim ou de Abel? A de Abel. E por inveja, Caim matou Abel. Então vamos refletir, gente. O que nós estamos dando para Deus? Com qual migalha nós estamos alimentando a nossa própria alma? Nós estamos falando aqui de salvação e de conversão. Então, se você não alimentar a sua alma através de oração,
através de penitência, através de abdicar certas coisas, através de matar o seu orgulho e matar o seu eu, e procurar viver Cristo mais no próximo e nas suas mensagens, divulgando em qualquer momento, em qualquer lugar, a hora que der a oportunidade, a hora que o Espírito Santo te for propício de propiciar isso, você tem que falar. Eu aprendi com a irmã, foi uma das irmãs que frequento aqui em casa, ela me disse uma coisa que foi muito interessante uma vez, que você tem um anjo da guarda. Todos nós temos um anjo da guarda. Então, quando você pede para esse anjo da guarda, para que ele converse com os outros anjos da guarda, para que você se entenda com alguém que você já ofendeu, ou que você está ofendido, o teu anjo vai conversar com outro anjo, porque tanto o seu anjo quanto o anjo da pessoa quer o seu bem e o bem dessa pessoa. E o bem de vocês dois é vocês estarem bem. Então, toda vez que você for conversar com alguém, algum assunto complicado, toda vez que você for tratar ou fazer alguma coisa de trabalho, ou tiver com alguma desavença com alguém, reza para teu anjo da guarda, para ele conversar com o anjo da guarda dessa pessoa, e vocês vão ver que quando vocês tiverem esse contato, parece que as coisas não vão ter tanto peso como a gente coloca que tem. Certo, Rony?